Web Kizomba TV, o seu canal da resistência viva. Nós estamos hoje aqui, né, na Rota da Ancestralidade, onde a gente teve, né, a abertura, né, a exposição do documentário Rota da Ancestralidade, um documentário que cobre esse trabalho de retomada da nossa ancestralidade em Cuiabá. Então, assim, nós vamos te trazer alguns detalhezinhos, né, desse movimento, dessa perspectiva, conversar com a cineasta, conversar com algumas pessoas dentro da organização, e nós esperamos que seja uma grande retomada para você da nossa ancestralidade em Cuiabá. Web Kizomba TV, o canal da resistência viva. Estamos aqui com a nossa maravilhosa diretora do filme, né, do documentário Rota da Ancestralidade, Bruna Maciel. E Bruna, compartilhe um pouquinho pra gente como que foi esse seu processo, né? Como que foi a conexão com a Rota e como que surgiu a ideia de estar fazendo um documentário sobre. Bom, o meu primeiro contato com a Rota foi na lavagem do Rosário. Eu estava acompanhando a lavagem e ouvi o Cristóvão contando essa história. E logo chego em casa, vou pesquisar para ver se tinha alguma coisa, porque eu não conhecia. E eu vi que não tinha nada de relato. Tinha umas coisas muito soltas, próprias do próprio Cristóvão, né, de alguma entrevista. E aí eu falei, me interessei, quero saber mais. Entrei em contato com ele, fui até o MISC, e aí ele me contou sobre essa rota, né? Sobre a importância do povo preto para a nossa história aqui em Cuiabá, e até então invisibilizada, né? E eu estava fazendo uma especialização em cultura no Instituto Federal de Mato Grosso e falei, esse vai ser meu trabalho de conclusão. E aí a gente começou a acompanhar a rota. Eu acho que eu fiz umas 8 vezes para sentir essa energia, para poder entender. E a gente começou a gravação. Então a gente tem muitas cenas do próprio movimento, como está acontecendo aqui hoje. Temos uma entrevista com o Cristóvão, com o seu Alair, com o Christian, que é um bisneto do mestre Inácio, tentando trazer e resgatar essa memória para que fique visibilizada para toda a comunidade, não só cuiabana, mas para todos, né? Porque quando a gente faz um projeto audiovisual, a gente está pensando em quebrar barreiras. Web Kizomba TV, o canal da resistência viva. Estamos aqui com a nossa ex-prefeita, professora Jaci Proença. Muito gratidão aqui pela sua disponibilidade à Web Kizomba, prefeita. E eu gostaria de saber da senhora como que observar a senhora à frente da prefeitura, como vice-prefeita, como prefeita, né? E como observar da sua gestão para cá toda essa dinâmica da ancestralidade em Cuiabá, né? Porque e qual a importância dessa retomada da nossa história, né? A história que não é contada. Bom, na verdade eu digo que você expressou muito bem isso, uma retomada, porque quando estivemos à frente da Prefeitura Municipal de Cuiabá, instituímos, né, exatamente um setor responsável pelas políticas de ação afirmativa, que era exatamente voltado principalmente para esse aspecto histórico-cultural, fazer a inserção, né, do nosso povo negro dentro desse espaço chamado cidade de Cuiabá. Infelizmente, uma política de governo não se constituiu como uma política, né, de Estado. E aí essa política teve uma interrupção. Mas felizmente pessoas, né, que têm ocupado alguns espaços de poder têm desenvolvido, adotado políticos nesse sentido. E aí eu coloco como um exemplo concreto disso exatamente o que tem sido feito ali no MISC, né, no Museu de Imagem e Som de Cuiabá, através do gerente Cristóvão, que brilhantemente teve essa iniciativa de constituir, chamam de projeto, mas eu falo que é um programa, porque ele é extremamente amplo. Ele não só trabalha essa questão da demarcação, né, dos espaçamentos onde o nosso povo, né, esteve e ainda continua presente na nossa cidade, mas também ele desenvolve trabalhos, né, complementares nesse sentido, por exemplo, estabelecendo parceria com outras instituições extremamente importantes, a exemplo da Universidade Federal, porque também aquele povo negro que foi excluído dessa história, foi omitido
esquecido dessa história. A gente desenvolve esse trabalho, faz essa reinserção, mas também, por outro lado, tem uma população negra atual, principalmente aquela população de rua que tem sido marginalizada, discriminada, e quando se fala de política pública para essa população majoritariamente negra, o que se vê? É uma política de repressão do Estado em relação a esse povo. Então, o que esse programa, né, Rota da Ancestralidade, ela demarca, ela faz um resgate, ela faz a inserção desse povo negro e do povo indígena, mas por outro lado também desenvolve um trabalho, né, complementar. Na verdade, eu falo que não são complementares, eles são integrados, trabalhos integrados, desenvolvendo esse trabalho de escuta com essa população através de uma equipe multidisciplinar, historiadores, psicólogos, assistentes sociais e participação efetiva também agora do setor da comunicação, jornalistas comprometidos com esse projeto, né, com esse programa, no sentido de fazer a difusão de uma verdadeira história, porque até então o que havia sido registrado era extremamente pejorativo em relação ao nosso povo negro e ao povo indígena. Agora nós temos uma equipe multidisciplinar que vai inserir da forma correta, da forma devida, valorizando exatamente aqueles que constituíram essa cidade de Cuiabá. Ô mãe, braços que me abraçam, uma roda. Ô mãe, vamos passear. Essa bandeira. E aí? Nossa roda vai ficar bem. Ô, gente, vai fazer uma roda, Web Kizomba TV, o seu canal da resistência viva. Estamos aqui com a psicanalista Gabriela Rangel, que tem o projeto Psicanálise na Rua há 7 anos, trabalhando aqui, em específico na região do Beco do Candeeiro, não é, Gabriela? Ou é em toda a região histórica? Então, a gente compreende região desde uma perspectiva, assim, até, posso dizer, da saúde mental, né? O território como um território que tem a ver com a saúde mental. Então, a gente não tem fronteiras definidas como um georreferenciamento oficial de, sei lá, bairro, por exemplo, né? Que tem esse contorno, assim, que é uma linha. As nossas fronteiras são borradas, mas a gente trabalha com a população de rua. Ela também se desloca, certeza, né? Ela vai para o né? Porto, ela vai para Várzea Grande, às vezes é atendida lá no CAPS de Várzea Grande. Então, assim, essa fronteira é meio borrada, mas o umbigo, vamos dizer, o umbigo do sonho, né? Como a gente fala do Freud, o umbigo do sonho é a estátua da chacina do Beco do Candeeiro. Ah, sim. A psicologia, a psicanálise na rua, né, é um projeto que acolhe, né, pessoas em situações de vulnerabilidade, né, e aí dá esse suporte, né, muito essencial, né. Eu acho a psicanálise uma ferramenta, assim, incrível, principalmente a partir do olhar de uma pessoa preta, né, porque aí você traz muito mais compostos, né, a essa esfera do que naquela rodinha de homens brancos, né, e do pensamento da nossa saúde mental, porque a nossa saúde mental é completamente diferente das experiências de uma pessoa branca, não é, Gabriela? Eu acho até interessante você trazer isso, porque assim, existe uma diferença muito grande entre psicologia e psicanálise, né? A psicologia, ela tá alinhada com toda essa questão da medicação, do entendimento da pessoa ou do ser, desde uma perspectiva naturalista, né? De uma ciência natural. A psicanálise não, né? A gente está tratando de linguagem. Então, onde a gente trata de linguagem, a gente vai tratar de história também. A gente vai tratar de ancestralidade. Isso é fundamental, né? Freud não estava brincando quando ele estava falando do pai. A gente pode até fazer um alinhamento assim, que é como quando os nossos ancestrais ou os nossos mestres falam no vovô, né? Quer dizer, tem toda uma ancestralidade que também nos pertence, né? O eu é um outro, né? Sim. A gente não é puramente assim, esse eu narcísico que é definido de novo por linhas e isso que eu vejo numa imagem, né? O eu é muito, o sujeito é muito mais do que isso. Então essa é uma concepção da psicanálise
psicanálise. A psicologia não tem essa concepção. Comandante, como que é a experiência do senhor? Eu não sei dessa questão histórica dos corpos de bombeiros no Brasil, mas existe algum corpo de bombeiro com o nome de mãe afrodescendente? Não, até o presente que eu saiba não possui. Assim como talvez a única homenagem da mãe afrodescendente de busto inteiro esteja aqui em Cuiabá, talvez a única unidade do Corpo de Bombeiros nessa condição também seja essa. E como que é o senhor estar à frente dessa unidade do Corpo de Bombeiros diante dessa presença ancestral, né? Porque é uma força. Eu vejo a nossa mãe afrodescendente aqui como esse totem, né? Essa força, essa presença ancestral. E quais são as dinâmicas aí de acolhimento do Corpo de Bombeiros? Como que é essa conexão com a ancestralidade dentro de um serviço público, né? E de salvar vidas? Sim, o Corpo de Bombeiro, desde a inauguração do posto Mãe Afrodescendente no ano de 2000, ele sempre esteve presente nessa área aqui, com o acolhimento total à população em geral e aos moradores que assim necessitarem. A questão da ancestralidade, ela não é discernida, nós atendemos a todo mundo, é essencial. Porém, o que nos deixa muitas vezes impressionados é a falta de comprometimento, vou colocar assim, cultural, por parte de algumas pessoas que ainda insistem em depredar a imagem, o busto em homenagem, entendeu? A mãe afrodescendente localizada aqui na praça. Web Kizomba TV, o canal da Resistência Viva. Estamos aqui com a nossa vereadora Edna Sampaio. Vereadora, muita gratidão aqui pela sua presença. Fala um pouquinho da ancestralidade, da rota da ancestralidade, a importância, né, da nossa retomada cultural cuiabana e também, né, de nossas ações de combate às mudanças do clima, né? Com certeza, Tom. Essa Rota da Ancestralidade é uma iniciativa maravilhosa que nos conecta com o nosso passado, com o nosso presente, mas também com o nosso futuro. Acabei de parabenizar os organizadores aqui, porque eu acho que nós, pessoas negras, nesse Cuiabá, no Brasil, no mundo, né, somos arqueólogos da nossa própria história, porque nós somos resultado de uma diáspora, né, de uma viagem que nos foi forçada para este continente e nos negaram a nossa própria história. Como aqui em Cuiabá, no centro histórico, tudo aqui foi construído pelo povo negro, mas as marcas dos nossos ancestrais foram apagados. Então é preciso que a Rota da Ancestralidade se efetive como uma prática de desnudamento, de revelação da nossa história, da nossa memória, porque é só assim que a gente vai conseguir entender o nosso presente e poder nos fortalecer enquanto potência para construir um futuro melhor. Um futuro onde as pessoas negras, os povos indígenas que foram silenciados ao longo da história possam ressignificar a questão ambiental, trazer uma cidade que seja uma cidade onde todos possam conviver em paz, livre de racismo e de respeito à natureza, que é a prática da cultura ancestral, tanto da população negra quanto dos povos indígenas que foram expulsos daqui e apagados das suas histórias. Que maravilha, né? O fortalecimento da nossa ancestralidade, a gente fazer esse movimento aqui em Cuiabá, né? De estar conversando, falando sobre essas questões, né, do passado, fazendo essa arqueologia cognitiva, né? Mas também, vereadora, como que a senhora vê a Rota da Ancestralidade nessa perspectiva? Tu falou futuro, né? O futuro, eu acho que o futuro é sempre a imaginação. E nós não podemos ter uma imaginação se a gente não se apropria do que foi o nosso passado e do que é o nosso presente. Então, ao conhecer a nossa história, não a história da escravização do nosso povo, mas a história do pensamento, da filosofia que nós herdamos dos nossos antepassados, do conhecimento sobre diversas tecnologias que foram trazidas pelo povo negro para cá, para o nosso estado, para o nosso país, né? Conhecer
conhecer a nossa história nos torna capazes de pensar o futuro, de inventar o nosso futuro. E eu acho que o nosso povo merece conhecer a sua história, porque nós somos inventores dela e nós podemos ressignificar, inclusive, a visão que nós temos aqui no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, da relação com a própria natureza. Porque o que nós vivemos é também o racismo ambiental, esses extremos de calor, né? É também resultado de um apagamento das histórias, é também resultado da apropriação da riqueza por muito pouca gente. Então, o povo negro tem um papel histórico muito importante de construir um outro futuro, que não seja esse futuro de destruição anunciado pelas tecnologias de exploração ambiental sem limites. Então, eu acredito muito nesse futuro negro, um futuro próspero, um futuro de gente inteligente, um futuro de gente culturalmente superior, que respeita os outros e respeita o meio onde vive. Todas as vidas são dignas de partilhar conosco esse planeta, e eu acho que a chave para a gente construir isso está na recuperação da nossa memória, da nossa história e no nosso ânimo de construir um futuro, de inventar esse futuro.